turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam animados para a nossa aula de hoje, porque hoje a nossa aula ela tem um cunho extremamente interessante. Tudo bem? Bem, de antemão, gostaria de desejar boas-vindas a todos os alunos, aos alunos novos que estão na instituição este ano e aos alunos que já estão conosco nesta caminhada. Bem, também gostaria de dizer que este ano é um ano de desafios. Lembrando que vocês estarão fazendo provas de vestibular, como o Enem, como o SIS, como o PSC. Então, este ano, a nossa abordagem por meio dos estudos da disciplina a qual eu irei ministrar será extremamente relevante, tá? Para hoje, então, a nossa abordagem introdutória, eu gostaria que você já pegasse seu caderno, evidenciasse as informações mais importantes, porque, embora seja uma abordagem introdutória, é aula e temos informações importantes. Bem, gostaria também de aproveitar e dizer que o papel dos pais e responsáveis é um papel fundamental para o crescimento do aluno, para a ascensão do aluno e para o sucesso escolar, tá? Então, nós, juntos, lado a lado, vamos garantir, sem dúvida, um ano aí de muito sucesso. Vamos lá, então? Bem, vou me apresentar, mas antes de me apresentar, deixa eu diminuir aqui a bolinha, o balão. Ficarei com vocês inicialmente com a disciplina de arte, tá? Nós temos assim, uma vasta grade curricular este ano, assim, de muita relevância. O que nós iremos tratar hoje será sobre o romantismo na arte, tá? Vejam que arte aqui está com A minúsculo, e aí, turma, nós vamos perceber que é uma diferença. Arte com A maiúsculo é diferente de arte com A minúsculo, tá? Nós vamos conversar sobre isso hoje. Bem, estarei com vocês agora, neste período, no terceiro ano do ensino médio, neste período online, e o meu nome é professor Henrique Lima. Então, toda vez que vocês estiverem assistindo as minhas videoaulas de arte, lembre-se que nesse momento vocês estarão assistindo as videoaulas do professor Henrique. Dúvidas, vocês podem me procurar. Nós estamos, como eu comentei, lado a lado. E eu gostaria de ajudar a todos, tá? A todos, independente do que esteja aí como situação, né? Então, nós vamos nos ajudar, tá? Eu trago para vocês uma abordagem da disciplina de arte, o conteúdo, vocês, enquanto alunos, fazem as anotações e me procuram se houver dúvidas. Vamos lá, então? Ótimo. Coloquei aqui algumas informações importantes. Quem sou eu? Já disse meu nome, professor Henrique, serei professor de arte e os nossos encontros de arte serão às terças-feiras. Então, preparem-se, já peguem todos os seus materiais, todas as terças-feiras, porque este horário, exclusivamente, nós vamos fazer abordagens sobre esta disciplina, tá bom? Trabalharemos com muitas questões de vestibular, pelo motivo que eu citei no início da nossa aula, tá? Organize-se e fique atento em todas as observações importantes das nossas aulas. Turma, vale lembrar o seguinte, nós vamos trabalhar com muita análise semiótica. Professor, o que é análise semiótica? É análise de quadros, tá? Nós vamos analisar quadros, nós vamos analisar pinturas, consequentemente artistas, vida dos artistas, a importância dos artistas e das suas obras de arte, e nós vamos entender de que forma esse processo artístico interfere na nossa vida enquanto aluno e enquanto professor, tá? Eu digo a nossa vida porque somos seres humanos, e a arte, ela desperta no ser humano emoções, a sensibilidade,
o sentimentalismo, e tudo isso nós iremos trabalhar. Por isso, a nossa disciplina ela é tão importante quanto língua portuguesa, quanto ciências, geografia, matemática, filosofia e assim sucessivamente, tá? Turma, fiquem atentos no símbolo que aparecerá no decorrer das nossas aulas, que é este item aqui, tá? Este item, ele indicará o seguinte, que você deverá fazer anotações no caderno ou deverá fazer anotações de algo que eu provavelmente irei falar que seja pertinente, tá? Então, é um papel fundamental que você faça a sua parte, anotando, tirando dúvidas, e nós estamos aqui para ter esse momento juntos. Outra informação também importante que vocês já devem estar se questionando serão, outras informações, né? Os nossos critérios avaliativos, ok? Os nossos critérios serão participação, caderno, livro, trabalho de pesquisa e avaliação bimestral. Todos aí são itens de grande relevância para a nossa disciplina, certo? E nós vamos conversando sobre eles ao longo da nossa aula, das nossas aulas. Bem, preparei aqui um momento de preparar o coração e preparar a mente. Nós temos o seguinte, a arte não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. Gente, interessante esses períodos que eu trago aí para vocês, porque é graças à arte que nós conseguimos observar algumas situações no nosso dia a dia. Você quer ver um exemplo? Pegue para ler um conto de Clarice Lispector. É um exemplo. Há um conto chamado Feliz Aniversário. Clarice Lispector representa o movimento modernista. O conto Feliz Aniversário há uma idosa. Todos festejam o aniversário dela, festejam de forma obrigatória. Quando você termina a leitura, você vai observar que o conto faz uma relação com a velhice. E à medida que a pessoa envelhece, as pessoas não vão dando importância para aquela pessoa. Por que eu dei este exemplo? Literatura também é linguagem. Linguagem também é arte. Se você observar na vida real, o contexto é totalmente diferente, né? Ou pode ser similar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que graças ao conto que eu acabei de exemplificar, nós observamos a velhice. Como que a velhice acontece? Como que a velhice é colocada no conto? Você pode se emocionar, você pode chorar, você pode sentir algo dentro de você que na vida real você não sente. Ou se você pega um conto literário da história de um mendigo e o mendigo morre na história e você se emociona. Mas na vida real nós não damos a mesma importância para o mendigo. Significa então que por meio de um gênero textual que é o conto literário, que também é arte, você foi levado a despertar este seu lado. Por isso eu digo, a arte não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. Hoje eu trago para vocês uma imagem que nós vamos fazer uma análise semiótica e é graças a essa imagem que nós vamos entender o contexto de quando ela foi publicada. Ela foi feita, na verdade. Tá? Nós vamos observar as cores que são importantes dentro da imagem. Nós vamos observar a tonalidade, as luzes. Nós vamos observar os personagens que aparecem. Tudo isso vai ser importante. Tá? Vamos lá dar continuidade então. O que temos para hoje? Não é saudade. Tá? Coloco aqui para vocês o seguinte. Eu coloquei um meme. Casamento é tipo Machado de Assis. Começa no romantismo, mas logo cai no realismo. Vocês, como excelentes alunos, já devem saber qual a importância do Machado de Assis. Quem é e quem foi Machado de Assis. Quem foi, no caso, né? O que é o romantismo e o que é o realismo. O Machado de Assis, na literatura brasileira, foi aquele precursor do realismo. Mas o que é o realismo, professor?
Então, o realismo foi um movimento literário. Eu estou falando isso porque eu vou precisar dessa informação, tá? Para os nossos estudos de arte, que eu vou comentar logo logo. O realismo ele teve como uma característica importante o que? A oposição ao romantismo. O romantismo tinha uma característica de ser totalmente subjetivista. As emoções ficavam à flor da pele. O realismo não. Enquanto tudo era perfeito no romantismo, no realismo não era. Então observem que até em um meme eu preciso levar em consideração algumas informações que são colocadas. Em seguida eu coloco aí romantismo. Vejam, para que vocês entendam como que o romantismo acontece. Ou melhor, como que o romantismo aconteceu. Aí nós temos o personagem do Bob Esponja, né, além do livro. O amor verdadeiro e correspondido. Amor não correspondido, tristeza e solidão. É até engraçado ver essa imagem, porque realmente dentro deste movimento nós vamos ter o amor correspondido, mas quando ele não é correspondido, nós temos a tristeza e a solidão. Tá? E é interessante pontuar isso, porque dentro ainda do romantismo, esse amor correspondido, ele é um amor perfeito, não tem erros. Logo, logo chega o realismo e detona, diz que não é dessa forma. Tá? Eu coloco essas informações por quê? Porque graças aos movimentos literários, aos movimentos artísticos, nós conseguimos entender determinadas épocas. E aí eu pergunto a vocês o seguinte: quais as características da sociedade dos dias atuais? Se nós formos observar, a nossa sociedade hoje é capitalista, não é? Se nós formos continuar observando, nós temos hoje o consumo demasiado da tecnologia. Nós também temos aí a ascensão das redes sociais. Aí você pode parar e perguntar, professor, para que eu tenho que saber tudo isso? Olha, volto a dizer, tudo isso é importante para que você entenda arte, tá? Hoje em dia nós temos também a ascensão dos memes. Nós temos o alto índice de desigualdade social. Nós temos também o desemprego, nós temos também empregabilidade, né? Nós também não podemos colocar só desemprego, mas nós temos CLT, empregabilidade. Nós temos uma república federativa, nós temos a elite. E aí vejam, vários fatores que estão aí na telinha de vocês foram oriundas de revoluções passadas, como as revoluções industriais, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, para que hoje nós tenhamos, por exemplo, o alto o consumo demasiado da tecnologia. E em que contexto isso entra na nossa aula de hoje? O contexto em que o romantismo aconteceu justamente neste período em que houve revoluções, em que houve uma luta por emprego, uma luta dentro das fábricas, não é verdade? Nós tivemos também um período de ascensão da elite. Então, nós vamos observar que o romantismo está justamente neste contexto. E por que existiu então o romantismo? Era justamente para que nós tivéssemos um lado artístico em que denunciasse, de alguma forma, algumas características que eram necessárias serem denunciadas. Nós temos também aí o iluminismo como um movimento extremamente importante para que as pessoas começassem a pensar e refletir sobre determinadas situações que não eram certas ou as posições que não estavam ali favoráveis. Calma. Eu sei que para você pode ser muita informação, mas lembrando que você, como aluno do terceiro ano do ensino médio, já tem noção de tudo isso.
né? Você já passou pelo primeiro ano do ensino médio, já viu o romantismo. Você passou pelo segundo ano do ensino médio, você continuou vendo romantismo. Agora você também vai ver romantismo. Mas, lembrando, mais a fundo, mais profundo, tá? E aí eu pergunto a vocês, vamos voltar aos meados dos anos de 1820 e 1830? Século XIX, na verdade? Esses anos foram os anos do nosso movimento que nós estamos estudando, tá? Bem, vamos então fazer isso de uma forma diferente. Vamos fazer por meio de uma análise semiótica. Vamos lá. Vou até me preparar, sentar direitinho aqui, porque este momento ele vai ser crucial, tá? Vamos ver aqui. Nós temos uma imagem do Delacroix, tá? É o nome dele, Eugène Delacroix. Foi uma imagem aí, vou colocar como publicada em 1830, tá? E o nome é A Liberdade Guiando o Povo. Vamos lá. Quem é a liberdade? Primeiro vamos olhar atentamente para essa imagem. Arte é isto? Você deve levar em consideração tudo. Quando você terminar a aula de hoje, eu quero que você vá no meu privado e diga, professor, eu não tinha visto desta forma. Ou você pode dizer, professor, eu não consegui entender. Seja honesto. E eu vou te ajudar. Com certeza eu vou te ajudar. Vamos lá, então. Nós temos aqui, ó, observando aqui de baixo, que a gente precisa escolher um lado aí para a gente fazer essa análise, tá? Vamos olhar aqui de baixo para cima. Aqui na parte de baixo, nós vamos observar primeiro pela cor, tá? É uma cor mais escura. Observem que essa cor mais escura vai ficando mais clara à medida que olhamos para cima, né? Para essa parte de cima da pintura. Observem o seguinte, ainda aqui no chão nós temos algumas pessoas deitadas, ou melhor, mortas. Nós conseguimos perceber isso, pessoas mortas. Quando nós vamos levantando aqui, ó, e fazendo esse olhar, nós temos aqui já uma pessoa que não está morta, mas ela está em uma posição que parece de súplica. Em seguida, nós vamos observando pessoas em pé, não é verdade? E elas não estão de qualquer forma, estão em posições de guerra, com objetos bélicos, com objetos de guerra, armas, facas, por aí vai. E quando você chega aqui no ápice da imagem, nós temos uma mulher, que aparentemente é a única mulher da imagem, tá? Segurando uma bandeira. E qual é a bandeira? Da França. Né? Então, nós já conseguimos perceber que o ocorrido aqui é na França. Isso significa, então, num primeiro aspecto, que esta imagem representa a Revolução de 1830, que foi uma revolução, um histórico, um acontecimento histórico importante ocorrido na França, importante para que a gente entenda, ocorrido na França no mesmo ano em que a obra foi realizada. Maravilha, né? Maravilha. Vamos lá. Nós temos aí ainda o seguinte. Eu falei sobre a única mulher, tá? O que poderá representar a mulher? É algo a se pensar, tá? A mulher é que dá luz. É ela que... Vejam como que é essencial termos essa linha de raciocínio. É ela que gera um ser dentro dela. É uma metáfora. Esta mulher, ela gera algo nesta imagem. Ela gera a sensação de liberdade, tá? Olha, vejam que essa análise aqui eu não estou fazendo assim de qualquer jeito, tá? Há estudos e estudos sobre
a imagem A Liberdade guiando o povo do Delacroix, ok? Vamos lá então, vamos continuar, porque nós temos aí uma longa análise. Nós temos que fazer isso em 30 minutos, então é um desafio, viu? É um desafio. Essa mulher também ela pode representar a França, viu? Já que ela segura aqui a bandeira. Mas enfim, vamos lá. De modo geral, a liberdade guiando o povo representa um movimento chamado romantismo. Uma característica essencial do romantismo é a luta por liberdade. Tá bom? Anotem, viu como isso é importante? Isso é muito importante. O Delacroix ele vai valorizar a composição cromática, aquela questão da cor que eu falei no início, pois é. E ele vai valorizar também as emoções. Que massa, né? Acho isso extremamente interessante. Então ele vai combinar, ele vai criar elementos essenciais para que nós possamos apreciar a obra, tá? Vamos lá. Esta tela, ela não é uma representação da Revolução Francesa de 1789, tá? A imagem ela faz referência a outra rebelião, que é justamente a que ocorre 41 anos depois. A figura feminina, como eu comentei, ela vai simbolizar ali a liberdade. Vejam bem, eu quero que vocês façam esta análise comigo. A liberdade é retratada por Delacroix por meio de uma mulher. Ela é o símbolo da autonomia. Ela é o símbolo da emancipação. Ok? Vamos lá. Vejam bem, nós temos aí mais uma situação. É ela que ocupa a imagem central. Não é ela que está no meio? Tudo ou todos ao redor são homens. Ela é a única mulher e ainda está no meio. Ela aparece com o torso nu e os homens não. Os homens estão vestidos, tá? Este dorso nu é uma referência às esculturas gregas. Olha a característica do romantismo, fazer aí referências gregas, às esculturas gregas, tá bom? Ela empunha aqui na mão, ó, um instrumento bélico. Que instrumento é esse? Esse instrumento é chamado de balonesa, tá? E na outra mão, ela segura uma bandeira, que é a bandeira da França. Olha a oposição. A arma, o armamento e a bandeira. Então, isso significa a representatividade do senso de justiça, tá? É importante nós termos isso em mente. E vai conduzir aqui aqueles que a seguem em um ato revolucionário, já que está representado aqui pela bandeira. Maravilha, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Se você observar, o corpo dela tem uma estrutura vigorosa, como era o próprio povo. E nós vamos observar que ela está numa posição superior em relação aos outros que estão pintados aqui, tá? Observem o seguinte, eu acho essa análise assim, sensacional. Agora olhem para cá onde está essa seta. Da cabeça deste homem, se nós formos observar até aqui, ó, ao corpo deste outro, em seguida, passando pela cabeça deste aqui, passando por este outro personagem, até a ponta da bandeira. E quando você desce aqui, ó, o movimento que você faz é de uma pirâmide. Interessantíssimo. É uma composição extremamente clássica que o Delacroix resolveu aí nos prestigiar. É uma estrutura piramidal, tá? Bem, mas por que eu quero que você entenda essa estrutura piramidal, tá? É justamente pelo fato de que esta característica é uma característica do Delacroix, tá bom?
e é uma característica que vai ser evidente nas obras dele. Em seguida, nós temos as torres de Notre Dame, tá? Nós temos também, deixa eu ver, a paleta de cores, ó, um azul aqui, uma cor mais assim voltada para o azul bem aqui. Nós temos, assim, imensas características para observar aqui. Aqui, ó, pode ser o próprio Delacroix, ele mesmo fez uma própria representação dele, tá bom? Tudo isso é extremamente importante que a gente preste atenção. Até o fato da disposição dos personagens, ó, de forma vertical, é importante que a gente observe. Por que vertical e diagonal, né? Vertical e diagonal. Porque isso significa dinamismo, tá? Dinamismo e uma contraposição entre os feridos, tá? Enfim, turma, nós vamos observar o quanto essa imagem ela é importante para o movimento do romantismo. Em decorrência do nosso tempo, não vai dar tempo de trabalhar toda essa imagem, mas nós vamos voltar a ela nas outras aulas, tá? O que eu quero é que você entenda como que se faz uma análise semiótica e como essa análise vai ser importante durante todo o nosso ano escolar, durante todo o terceiro ano do ensino médio, tá? Por isso que eu quis trazer logo essa abordagem no início, como nossa primeira aula de hoje, porque nós vamos entender que a arte ela é uma disciplina importante, tá? Vamos lá, como contextualizar o romantismo na arte, tá? E aí é uma pergunta que eu deixo para vocês refletirem. Eu trago alguns outros itens aqui importantes, que o romantismo surgiu no início do século XIX, tá? Nós temos aí como Revolução Industrial e Revolução Francesa duas revoluções importantes para entender esse período. Calma que hoje é só uma abordagem introdutória, nas nossas próximas aulas nós vamos voltar a item por item, tá? Até porque nós vamos passar o bimestre estudando isso, então não se preocupem. Nós temos também como característica do romantismo a liberdade de expressão e criação. Nós temos o sentimentalismo, tá? O enaltecimento da pátria como característica, a exaltação da natureza. Nós temos os temas religiosos e a mulher idealizada, tá? Vale salientar que o professor de literatura excepcional, eu e ele nós estaremos em contato sempre com os conteúdos, porque o conteúdo de arte vai convergir, não vou usar convergir, vai estar relacionado ao conteúdo de literatura, tá? Vai estar realmente assim, tá? De forma mais, como posso dizer, mais concreta, tá? Bem, gostaria de entender as principais características desse movimento, então anote aí, que é o romantismo, tá? Anote, mas nós vamos rever, tá? Liberdade de expressão, valorização dos sentimentos, exaltação da natureza, individualismo, a idealização da mulher, deixa eu só mudar aqui o balãozinho, idealização da mulher, e o tom pessimista, tá? Bem, turma, gostei muito do nosso primeiro contato de hoje, viu? Vocês já observaram que eu trouxe, acho que talvez eu tenha trazido, no caso, né? Uma enxurrada de informações, mas não se preocupem, nós vamos trabalhar juntos e com grande teor de detalhes, tá? Bom, nossa aula de hoje foi uma abordagem introdutória. Na próxima aula você deverá estar com o livro em mãos, pois estudaremos sobre aí o capítulo, tá? Assim como a realidade. É o realismo que virá aqui, tá? Bem, gostaria também de enfatizar o seguinte: não esqueça de realizar as atividades propostas, pois dessa forma você enriquecerá seu conhecimento e irá aprimorar. Irá aprimorar é ótimo, né? Irá aprimorar a sua aprendizagem, tá, turma?
Mandem mensagem se houver dúvidas. Mandem mensagem se vocês gostaram da análise semiótica que nós fizemos. Foi uma análise rasa para uma primeira aula, né? Mas como eu comentei, nós vamos trabalhar ainda de modo muito relevante, com muito detalhe nas nossas próximas aulas, ok? Contem sempre comigo, estou à disposição para tirar dúvidas e encerraremos por aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!